Vamos seguir? Vamos aqui partir para essa questão mesmo do IOF, né? Porque agora é uma corrida contra o tempo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem pouco menos de 48 horas. Passou rápido, né? Eu lembro que quando o presidente da Câmara falou 10 dias, olha, já faltam 2 dias para que isso aconteça, para que as medidas agradem tanto o Executivo quanto o Legislativo, principalmente o presidente da Câmara, que tem sido bem categórico nessa questão do aumento do IOF. E é sobre essa situação que eu vou conversar agora com o professor, ele que é economista e também professor da Faculdade do Comércio, Denis Medina, e também com Luciana Santana, cientista política e professora na UFAI. Denis, tudo bem? Olá, boa tarde, tudo ótimo. Boa tarde, prazer em tê-lo pessoalmente aqui, né? Sim. A gente já se falou tantas vezes por forma virtual e agora estamos juntos aqui. Luciana, tudo bom? Tudo bem, Nelson? Boa tarde para você, para o Denis e todas as pessoas que estão acompanhando. A ideia aqui, professores, é que vocês interajam também, que vocês possam discutir entre vocês, não tem essa questão de esperar um responder, não, se tiver que interceder um na fala do outro, acrescentar, fiquem à vontade, tá? Esse espaço é democrático e é nosso, combinado? Então vamos lá, vamos partir para essa situação. Eu vou começar com o senhor, professor, porque a gente tem uma grita geral, né? Eu acho que eu vi um ou dois economistas falando que teria que ser feito isso mesmo com o IOF, porque não haveria outra forma de fazer isso rapidamente. Então, aumentar o IOF como uma forma de arrecadação. Mas a maioria dos economistas, a maioria daqueles especialistas dizem que não era a melhor forma era cortar os gastos, cortar na própria carne, né? Sim, essa discussão já vem desde o início, né, de quando começou o governo elevando gastos. Então, nesse momento, de novo, né, mais uma medida para a elevação de gastos acaba incomodando. Quando a gente olha, por exemplo, o histórico, né, desde o começo do governo, fizeram uma pesquisa mostrando que houve uma elevação de impostos a cada 35 dias. Então, assim, todos os meses a gente tem alguma novidade, um pouco mais, e isso tem preocupado. E a fala da Câmara dos Deputados, através do Hugo Mota, é: poxa, por que a gente não faz um plano mais estruturado, uma coisa que seja de longo prazo, para não ficar toda hora mexendo em impostos, né? Efetivamente, o impacto não é tão grande. A gente fala de 20 bilhões num orçamento de 4 trilhões, seria equivalente a uma pessoa que ganha 4 mil reais dizer que não vai conseguir sobreviver por causa de 20 reais. Então, efetivamente, precisa fazer algum ajuste ao invés de só colocar a elevação de impostos. Eu acho que um corte de gastos é sempre importante se avaliar, mas o governo dificilmente cogitou isso nesses períodos. Professora Luciana, a gente está vendo esse embate entre, não vou nem falar entre o presidente da Câmara, Hugo Mota, mas entre os parlamentares, entre o Congresso Nacional, porque também tem o apoio dos senadores. Mas, de certa forma, é um desgaste político muito grande para o presidente Lula, né? Com certeza, Nelson. A gente está vivendo esse novo embate, né? Na verdade, foram mais um dos erros cometidos pelo governo, né? Em termos de falta de planejamento e falta de uma articulação prévia aí com o Congresso Nacional. E isso faz com que a gente chegue nessa situação aí, né, em que os próprios presidentes, né, da casa, especialmente o Hugo Mota, né, tenha que pedir aí que o próprio presidente Lula intermedie, né, e que precise da autorização dele para qualquer tipo de iniciativa, né, desse porte, né? A gente já está vendo aí um certo recuo, né, por parte, né, do ministro Fernando Haddad, mas eu acho que a gente precisa entender um pouco mais, né, sobre a forma como o governo está lidando, né, com esse tipo, né, de medida que tem um impacto né, econômico, que tem impacto sobre a vida de pessoas, né? Ninguém quer aumento de impostos, né? Acho que a gente já chegou nesse limite, né, e o próprio governo precisa apresentar também outras alternativas que possam penalizar mais a população. Espero que agora, com esse novo aceno, né, do ministro hoje, né, essas relações sejam restabelecidas e o desgaste se torne menor para o governo.
Professor Denis, aqui vai uma outra questão. Eu lembro muito bem que o ministro Fernando Haddad, lá atrás, disse o seguinte: não vamos aumentar impostos. Vamos fazer cortes, mas não vamos aumentar impostos. Aí do dia para a noite surge, ou da noite para o dia, surge essa situação de aumento de impostos. Eu vou me estender só mais um pouquinho. O presidente da Câmara também falou a respeito de reforma administrativa, o que demanda um tempo enorme. A gente não consegue fazer a reforma tributária de forma rápida, quem dirá a administrativa, que mexe com o bolso de todo mundo. Então, o que daria para ser feito nesse momento? Porque o governo fez cortes, fez ali, de certa forma, contenção de gastos. O que daria para ser feito para que se conseguisse realmente bater as metas? Precisa ter uma contenção de gastos, seria a forma mais rápida e mais eficiente, né? O contingenciamento de despesas e efetivamente escolher, né, aonde a gente vai poder cortar despesas. Quando a gente olha desde o início do governo, houve aumento de arrecadação. No ano passado, houve um aumento de arrecadação acima da inflação. E o governo não conseguir fechar as contas, é que ele está gastando além da conta, acima da inflação, acima do aumento da arrecadação. Então, precisa fazer uma avaliação do que é essencial. Obviamente, o governo vai falar que tudo é essencial, porque efetivamente temos necessidades, mas quando a gente olha a questão de investimentos no país, a parcela de investimento é muito pequena, né? Não sobra, o excesso de gastos obrigatórios do governo não deixa espaço para investimentos. E é essencial para a gente atrair investimento internacional, para que outros investidores venham investir no Brasil, que a gente tenha a infraestrutura, tenha outras condições. E esse gasto sem investimento acaba prejudicando a imagem do Brasil, que foi o que aconteceu na semana passada, quando a nota avaliada pela Moody's teve uma perspectiva de rebaixamento, né? Não foi rebaixada, não foi diminuída, mas ao contrário do que o ministro falou hoje pela manhã mesmo, na entrevista coletiva, falou assim, nós fomos bem avaliados. Não. Foi. Na semana passada já não foi. Então, essa questão é importante, olhar para onde cortar. E os gastos podem ser contingenciados, podem ser melhor alocados de forma a ter essa economia necessária para fechar as contas. Professora Luciana, bom, muitos comparam essa situação agora do IOF com a questão do PIX que aconteceu lá atrás. Muitos diziam que lá do PIX que foi uma falta de informação, foi a falta ou seja, de preparo, né? Para aquilo que estava sendo feito, ou que poderia ter sido feito. Depois vem a questão do INSS, né, que não foi uma obra feita neste governo, mas que vem vem do passado, mas está tudo caindo no colo do presidente Lula. E logo na semana passada também já saiu uma pesquisa apontando que o presidente Lula teve a aprovação, o nível da aprovação deles caindo ainda mais. É reversível esse quadro? Bom, a gente está falando de questões que tiveram impacto e estão tendo, né, ainda um impacto muito grande sobre, né, a opinião das pessoas, né, o comportamento político das pessoas e a própria reação delas em relação ao governo, né? Então, são questões que eu digo que são econômicas e quando mexe no bolso ou, né, tem aí tentativas, né, de algo que possa controlar mais a população, como foi no caso do PIX, né, em termos, né, de controle sobre as informações, enfim, isso acaba onerando significativamente, né? A gente ainda está há mais de um ano do próximo pleito eleitoral, né? Então, assim, eu diria que há espaço, há um tempo aí hábil para que o presidente Lula, né, junto com a sua equipe aí, né, possa tentar mudar um pouco esse cenário, né, buscando aí uma agenda mais positiva, tentando arrefecer aí esses ânimos mais exaltados e negativos aí da população em relação ao governo. Então, é possível reverter, né, mas não é uma tarefa fácil. A gente precisa dizer que não é uma tarefa fácil, principalmente num país que é muito diferente daquele que ele governou ali, né, a partir de 2003 até 2010. Né? É um país que tem aí, do ponto de
do ponto de vista político, né, um acirramento já né, muito extenuante, né? E isso, claro, também contamina a forma como as pessoas reagem aí a determinadas notícias, determinadas ações governamentais. Mas há espaço e aí a gente depende muito mais tanto do governo quanto dos atores políticos e apoiadores que estão aí ao seu redor para tentar alterar esse cenário, né? Então vamos aguardar. Eu queria voltar para o professor Denis agora pelo seguinte: a senhora falou de uma agenda positiva, professora Luciana. O governo, quando começou, e já sabia disso, ele sempre veio com a proposta de uma agenda positiva, trazer mais benefícios sociais, ajudar a população a ter mais recursos, antecipou alguns pagamentos, favoreceu que o dinheiro circulasse em maior abundância na economia. Muitos economistas entendem que isso não foi uma boa iniciativa, né? Mas, ao mesmo tempo, já se sabia que isso iria acontecer e que a máquina também ficaria mais inchada, mais cheia, por conta do aumento dos ministérios. O presidente Lula sempre foi categórico nisso, né? Ele achava muito pouco aquela quantidade de ministros que havia no antigo governo. Então, já sabia que ele ia aumentar. O que poderia ter mudado, professor Denis, em relação a tudo isso, economicamente, visto que é aquilo que eu falei, já sabia. E aí o governo tem um aumento uma diminuição da pobreza, uma diminuição da quantidade de desempregados, né? A gente está em níveis históricos. A gente tem mais dinheiro circulante na praça. Ou seja, a gente está atendendo uma necessidade básica da população que é emergencial. Haveria uma outra possibilidade de se fazer isso? Acredito que sim, né? Precisa olhar a infraestrutura do governo, porque o que você disse é uma questão, né? O presidente entende que precisa aumentar o número de ministérios. Realmente precisava, né? Nessa quantidade, né? Não é que, sim, provavelmente, né? Mudanças que foram feitas precisam ser ajustadas à nova forma de governo. Mas o que a população às vezes discorda é de que tem uma estrutura maior e a gente vai arcar com isso, e quando a gente olha os benefícios gerados, nem sempre são percebidos, né? Estamos vendo indicadores muito bons, né? Continuamos crescendo o PIB razoavelmente, numa proporção interessante, nível de desemprego, como você citou, né, nas mínimas históricas, isso é extremamente favorável, porém a carga tributária vem aumentando acima da inflação, ou seja, não é acima do nosso crescimento, é acima da inflação. A gente está crescendo, mas o governo, né, a máquina que administra isso, está crescendo mais rápido do que o país. E será que isso é saudável? O que a gente tem visto nessas discussões é que muita gente discorda, né? O que precisa, né, de novo, ser feito? Precisa olhar com lupa cada um dos gastos, cada um dos ministérios, cada uma das pastas, para ver o que gera mais impacto positivo para a população, o que gera menos impacto, que a gente pode, de repente, postergar, jogar mais para frente, ou realocar, reorganizar os ministérios de uma forma que a gente possa economizar. Porque quando a gente fala de aumento de ministério, a gente fala de aumento de uma estrutura, né? Não é que eu tenho um ministro a mais, eu tenho toda uma estrutura para atender às exigências de funcionamento de um ministério. Então, de novo, acho que é um momento de avaliar. Você perguntou anteriormente, né, se ainda dá tempo de recuperar a imagem. Acredito que sim, né, mas precisa ouvir um pouco mais o clamor do que vem de fora, né, das pessoas falando de corte de gasto desde o primeiro dia, né, desde o dia 1, de contenção das despesas, evitar aumento de impostos. Isso é extremamente, por mais que se tente usar na imagem, isso aqui vai cair sobre os bancos, isso aqui vai cair sobre as empresas. No final, todos nós somos usuários dos bancos, todos nós compramos das empresas, a empresa não vai pagar a conta, senão ela quebra, ela vai repassar para a população. No final, por mais que tentem colocar essa imagem, cada um de nós estamos pagando mais impostos em cada coisa que a gente está consumindo. Professor Luciano, não preciso encerrar, mas eu só queria fazer mais uma colocação para a senhora, que é a seguinte. Bom, se falou tanto a respeito de que o governo, como a senhora mesma disse, e o professor Denis também falaram, há tempo ainda, mas há um impasse que está posto, que é esse relacionamento com o Congresso Nacional. Até tem uma frase do presidente Lula que diz o seguinte: precisamos ganhar mais apoio, senão vai tudo parar no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, a gente vai judicializar cada vez mais as situações. O campo político para o presidente Lula, nesse momento, não é promissor?
Bom, Nelson, essa é uma ótima pergunta, né? Porque a gente precisa se dar conta que o presidencialismo de coalizão, aquele que funcionava, né, de um modus muito perfeito, né, desde Fernando Henrique até ali, né, o início do segundo mandato da ex-presidente Dilma, ele já não funciona dessa maneira hoje, né? As relações hoje elas se alteraram e hoje o Congresso é protagonista, né? Ele, inclusive, tem aí, né, um poder de ação muito grande sobre o orçamento público, né? Isso é inegável, né? O que precisa ser feito é o governo Lula, né? Porque a gente está falando desse contexto em especial, é onde a gente vê essa situação mais difícil, né, em termos dessa governabilidade, né? Ele precisa acertar os eixos e encontrar outras formas, outras alternativas, outras, né, ações aí que possam ser priorizadas na relação com o Congresso para restabelecer essa força de apoio, né, para além, né, de apenas de distribuir cargos, né? Hoje só um ministério se tornou, né, pouco atrativo para os partidos políticos. Né, os deputados e senadores, eles querem maior visibilidade, maior protagonismo. Né? Então, acho que o que a gente precisa hoje é pensar, né, em termos de governabilidade, em termos do governo Lula, é encontrar essa medida, né, num contexto que não é muito fácil. Né? A gente falou desse contexto aí bastante turbulento que permeiam essas relações hoje. Então, há erros que precisam ser freados, há impasses, há ações que precisam ser tomadas pelo governo aí para pensar o enxugamento da máquina pública, né? Há demandas sociais também que também estão sendo né, são pressionadas aí, tem populações vulneráveis que precisam ser atendidas por esse Estado. Então, não é uma equação fácil, mas tanto o Congresso quanto o governo, eles precisam chegar no denominador comum aí para poder garantir essa governabilidade aí até o final do mandato e pensar efetivamente perspectivas aí para os próximos governos. Cientista política e professora da UFAL, Luciana Santana, muito obrigado. Professor da Faculdade do Comércio e economista Denis Medina, muito obrigado a vocês por terem nos ajudado nesse processo de entendimento de todas essas matérias. Um abraço e até uma próxima. Eu que agradeço. Obrigado, até a próxima. Obrigado, professor. O professor Medina falou a respeito do que disse o ministro Fernando Haddad hoje. Bom, ele tem 48 horas para apresentar medidas que agradem o presidente Lula e também os presidentes da Câmara e do Senado em relação ao IOF. Vamos acompanhar o que ele disse. Olha, o decreto é para resolver um problema pontual, distorções pontuais, mas se nós ficarmos de decreto em decreto, nós não vamos fazer o que o país precisa para apontar um horizonte de médio e longo prazo de sustentabilidade. Os dois presidentes e o presidente Lula, porque todas essas conversas foram feitas fazendo com que o que os presidentes das casas falavam chegasse ao presidente da República e vice-versa, né? Os três presidentes, portanto, da República, da Câmara e do Senado, concluíram que vale a pena esta semana, antes da viagem do presidente, se debruçar sobre essas questões e tomar uma decisão. Então, para nós, o fato do presidente embarcar amanhã à noite significa que nós temos hoje e amanhã em sintonia com as casas, porque nós já sabemos exatamente o que está na mesa, é definir qual vai ser o recorte que vai ser feito dessas medidas e apresentar para os três presidentes. Se nós chegarmos a uma boa definição, 70%, 80%, 90% daquilo que foi discutido, se houver uma compreensão de que é hora de avançar, eu acredito que nós vamos dar uma perspectiva muito mais sustentável, sem essas medidas que são paliativas, que nós sabemos que não são estruturais. Então, para nós é muito melhor fazer as correções no atacado do que fazer correções no varejo.